Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, para poder bendizer o seu santo nome, porque Ele é bom. Quem concorda comigo que Ele é bom? Aleluia! E a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Queridos, estamos chegando no final do ano, na reta final. E nós estamos aqui hoje, é o último culto de domingo desse ano de 2026, Teremos aqui o culto na terça, o culto na quarta é o de virada, mas o culto de domingo é o último culto. E você está aqui na presença do Senhor, isso é uma bênção, irmão. Amém? Isso é uma bênção. E se nós fôssemos fazer aqui uma retrospectiva, dentro desse ano inteiro, quão grande foi o amor de Deus e a misericórdia dele para com as nossas vidas, nós teríamos testemunhos aqui para virar a noite contando, se fôssemos franquear aqui o microfone e a oportunidade aos irmãos. Eu tenho certeza que você teria bênçãos para contar do que Deus fez esse ano. Foi um ano difícil? Sim. Foi um ano puxado? Sim. Foi um ano com altos e baixos? Sim. Mas em todo o percurso, eu louvo ao Senhor, porque Deus esteve presente. Amém? E isso é fundamental. Fundamental na nossa vida não é quando está indo tudo bem. O fundamental na nossa vida não é quando estamos sorrindo. O fundamental na nossa vida é se Jesus está presente. Aleluia! E todo ano de 2026, quer que seja na escassez ou na fartura, na tristeza ou na alegria, Jesus esteve presente. Quantos pode glorificar o nome do Senhor por isso aí? Glória a Deus! Amém? E nessa noite eu quero rapidamente trazer ao teu coração uma palavra. Estive orando e o Senhor colocou no meu coração Isaías capítulo 54, lemos o livro de Isaías, Estamos lendo o livro de Isaías nesse mês de dezembro, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Isaías capítulo 54, do versículo do 1 ao 3. Eu vou rapidinho aqui colocar no teu coração, trazer para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Todos encontraram Isaías capítulo 54, versículo do 1 ao 3, diz assim, olha: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Glória a Deus. Senhor, fale com o teu povo nessa noite. Eis aqui a tua palavra, a igreja é tua, o povo é teu. Que o teu Espírito possa ministrar ao nosso coração nessa noite e fazer, ó Pai, tudo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, estamos diante de um texto que vai dar muitas promessas a Sião. Praticamente dito aqui, estamos falando de Judá, uma nação que fora levada cativa por 70 anos na Babilônia, e aqui estamos quase no final, uma transição, já de um período de cativeiro para a saída dele, não é verdade? Aonde ali do versículo 56 em diante já começa, a libertação, o retorno, enfim, aqui estamos quase num período de transição, já do fim do cativeiro. A nação de Israel, todos conhecem, a nação de Judá, na de Israel foi assolada por assírios, mas aqui Judá foi assolada pela Babilônia. Eles estavam cativos 70 anos naquele lugar.
o mesmo que você vai ouvir ser narrada por Jeremias, por Ezequiel, e a mesma que você vai ver narrada o regresso ali, a reconstrução por Esdras, por Ageu, né? É o mesmo cativeiro. A nação, por desobediência, entrou em prisão, entrou em um conflito muito grande com Deus por se afastar de Deus, e aí foi levada cativo. Passando-se tantos os anos ali, o povo já estava com o coração esmorecido, coração triste, coração ferido. E se a gente for fazer uma retrospectiva, lá do capítulo 51 para cá, Deus começa fazendo a promessa de restauração. No capítulo 51, se a gente for olhar, Deus começa a fazer uma promessa de restauração a esse povo. No capítulo 52 se estende as promessas da libertação para essa nação. Deus não se esqueceu deles. Deus, mesmo estando provando, mas Deus não tinha se esquecido. Mesma coisa é conosco. Deus nos permite a provação, mas jamais se esquece de nós. Deus sempre tem o seu olhar atento, o seu olhar de cuidado. Então, Jamil, por que é que Deus permitiu? Para trazer maturidade. E eu entendo que todas as vezes que Deus permite algumas coisas em nossa vida, certo é que tudo tem um propósito estabelecido por Deus, dentro de um processo que atravessamos para chegar onde Deus quer que chegamos. Mas dentro desse processo, para viver o propósito, Deus sempre tem olhado, Deus sempre tem cuidado, a mão dele nunca tem estado ausente. Ele é um Deus presente e fiel, e vela para com a sua palavra. Então, se nessa noite você dizer para mim, Jamil, foi um ano difícil, foi um ano conturbado, foi um ano de muitos embates, foi um ano de altos e baixos, estou exausto, estou exausta. Eu quero dizer para você que Deus esteve e está contigo durante todo esse percurso para te garantir o término deste ano e a chegada no novo, para que você possa viver aquilo que Ele tem te prometido. Aleluia! Então no capítulo 52 a gente vai ver que Deus vai então reafirmar, Deus vai confirmar essa restauração, porque Deus está levantando Isaías dentro desse processo, dentro desse período, né, para poder avisar, para poder dizer ao povo, trazer alegria no coração do povo, que o cativeiro teria um fim, que Deus iria se levantar, que Deus iria restaurar, que Deus iria colocar de pé, que Deus tiraria a vergonha, que Deus removeria o opróbrio, que Deus removeria a sentença, que Deus exaltaria e que o nome dele seria exaltado. Quando chega no capítulo 53, e eu sou apaixonado, irmão, pelo capítulo 53, a gente vê a obra perfeita, magnífica, a obra da redenção, aonde Cristo é anunciado através da boca do profeta Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo pisar nessa terra, antes dele o homem, o Deus ter feito homem, antes dele poder se aniquilar a si mesmo e tomando forma de servo. Isaías já estava falando dele, e como eu sou apaixonado no capítulo 53, olha como é que ele fala, olha, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando para ele nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre
dele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, todos nós nos andávamos desgarrados como ovelhas, como um que se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor se prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei e parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado, mas ele levou sobre si o pecado, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode glorificar o nome do Senhor? Esse aqui é o capítulo, querido, da obra da redenção. Enquanto é manifesta no 51 e no 52 a promessa da restauração, no capítulo 53 é a obra da redenção, aonde o Senhor dos senhores, ele, o Deus, se torna servo e vem padecer no nosso lugar, assim fazendo ele na morte, na cruz, para que ele pudesse, através da morte dele, nós pudéssemos ter vida. E se você está aqui nessa noite, é porque ele um dia desceu dos altos céus, é porque ele se fez homem, é o verbo encarnado, é ele que veio para morrer no nosso lugar, e essa obra perfeita, magnífica da redenção, pudesse dar oportunidade de você nesse domingo, no dia de hoje, no último domingo de 2025, entrar por essas portas, sentar nessa cadeira e dizer: obrigado Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pela minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando chega aqui no capítulo 54, o 54 ele é o fruto dessa redenção. O capítulo 54 é o resultado dessa obra. Por quê? Porque ali ele veio para trazer alívio. Ele veio para resgatar o povo que estava cativo e perdido. Ele veio para botar o povo em uma outra condição do que eles estavam vivendo. E eu gostaria, se eu fosse intitular essa mensagem, eu gostaria de falar sobre uma nova história. E eu quero liberar uma palavra profética na sua vida aqui, que Deus hoje tem uma nova história para a tua vida. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou cheio, eu estou cansado, eu estou cansada de tudo. Esse período, essa fase que eu estou vivendo está me sobrecarregando, está me consumindo, e eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus te trouxe aqui no dia de hoje, porque Ele está escrevendo, Ele tem uma nova história para a tua vida. Não vai ficar como está. Ele tem um recomeço, Ele tem uma manhã, Ele tem um novo tempo. Se
Se prepare para uma nova fase, se prepare para um novo tempo, porque Ele vem te resgatando de mão forte, com mão forte, desse período de cativeiro que você está atravessando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É claro que aqui a nação de Israel, o escritor vai colocar aqui o autor como a nação de Israel como a esposa e Cristo como o marido fiel. E ele vai começar a dizer, eu gostaria de acrescentar aqui eu já gostaria de acrescentar aqui, colocar aplicações aqui desse texto. Eu queria aplicar sobre o versículo 1, já começa assim dizendo, canta alegremente. E eu gostaria de falar que nessa nova história, nessa nova trajetória, nessa nova fase, no novo tempo que Deus está te convidando, que Deus vai te proporcionar, eu gostaria já de dizer que Ele está te chamando e é para você se alegrar. Se alegrar, irmão, de verdade. Se alegrar de verdade, ó, canta alegremente. Grita, exulta com prazer. Porque aquilo que Deus vai fazer é poderoso, não se compara com a fase e o momento que você está vivendo, porque o que Ele vai fazer é muito mais do que você está pedindo ou pensando. Irmão, a graça dele vai superabundar, porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa fase, esse momento, essa luta não vai se comparar com o que Ele vai fazer. Já prepara o teu sorriso, já vai se preparando para glorificar o nome do Senhor, porque você vai sorrir, você vai se alegrar. Deus vai se manifestar sobre essa causa, sobre essa situação, e o nome dele será glorificado. Eu estava em casa hoje ministrando essa palavra, pastor, e o Espírito de Deus esteve presente ali. Eu comecei a chorar, porque Deus começou a falar no meu coração na tarde de hoje, e eu sou muito verdadeiro quanto a isso. Eu não brinco com as coisas de Deus. O Espírito de Deus me visitou na minha casa hoje à tarde, e Ele começou a ministrar no meu coração sobre isso daqui, sobre a alegria. E o que o diabo tem tentado fazer é silenciar o canto que há nos teus lábios. O que o diabo tem tentado fazer é que você ande arrastando o pé, cabisbaixo, triste, esmorecido, pensando que acabou, pensando que já era, achando que não tem mais jeito, que o tempo está passando, que as coisas não dão certo para você, que as coisas estão indo de mal a pior, e o diabo tenta colocar isso na mente das pessoas, mas Deus me trouxe aqui no dia de hoje para marcar no teu coração, como o último culto desse ano, que não acabou, que você seca as lágrimas, que você engole esse choro e se prepara para cantar, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que o diabo tenta fazer isso, são oprimir com as circunstâncias, é oprimir com o momento, tentar te silenciar, tentar fazer isso muitas das vezes. Então eu quero dizer uma coisa para você, que todo o processo, ele é questão de tempo. Todo o processo. Deus diz para você hoje, Deus diz para você hoje, se alegre, mesmo que você esteja vivendo a pior fase da sua vida. Que é isso, Jamil? Eu gostaria que você encerrasse esse culto como culto, último culto do ano, dizendo: eu não vou chorar, eu não vou me render, eu não vou mais arrastar o pé, eu não vou olhar para trás, eu não vou, mas ao contrário, eu vou me alegrar, eu vou dizer que Ele é bom. Pode ser que você esteja vivendo a pior fase da sua vida, mas Ele pode transformar choro em sorriso, Ele pode transformar tristeza em alegria. Quantos creem que Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Irmão, olha como Ele pode. Por que Deus está dizendo aqui para a nação de Israel:
canta alegremente, se alegra, pode colocar um cântico nos teus lábios, é porque só Ele pode mudar situações, e situações que fogem do nosso controle, fogem daquilo que nós não podemos mais realizar, fazer, ou com o nosso conhecimento mudar, mas Ele é o único que pode dizer, sorria, porque Ele é a alegria. Ele é o único que pode dizer, não chores, porque Ele é a alegria. Ele é o único que pode dizer, não chore, porque é o único que tem consolo para dar. Aleluia. Se a gente for recorrer na Bíblia, o livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 13, ele chega para uma mulher que já tinha enterrado o marido, e agora estava enterrando o filho, o único filho que ela tinha. Já tinha passado por esse processo, e o processo ia se repetir. É a viúva de Naim. Você conhece a história? E ela está indo para sepultar o filho fora da cidade, porque o cemitério ficava fora da cidade. Mas Jesus está entrando com a comissão dele, aleluia. Quando Jesus vai entrando na cidade, ele para o cortejo fúnebre, e ele diz para a mulher assim, o texto diz que ele se compadeceu. Se compadecer é colocar no lugar do outro. E ele diz para ela assim, não chores. Por que Jesus falou não chores? Porque ele podia ressuscitar aquele moço que estava morto. E ele ressuscitou. Ô querido, nessa noite eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Eu não sei o que é que tem feito, talvez causando as lágrimas nos teus olhos. Ou talvez você encontrando algum momento para chorar, para que o outro não possa ver. Talvez você chora trancado, trancada, e em algum momento você busca o consolo em Deus e diz, Deus, eu não aguento mais, Deus, socorre-me. Eu quero dizer para você que hoje Deus vem ao seu encontro e traz alívio para a tua alma e socorro para a tua vida. Aleluia! Oh Espírito de Deus, oh oh Deus amado, Deus ministrava o meu coração para ministrar isso aqui, a vida de alguém. Ah, meu querido, minha querida, seca as lágrimas, porque Deus vem vindo aí para mudar a história, o tempo e essa fase na tua vida. Se prepare, Deus vem se levantando, meu irmão, e vem ao teu encontro. Se prepare para uma nova história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 16, assim diz o Senhor, não chores mais, não chores mais, porque eu recompensarei por seu choro. Quem está dizendo garante, quem está dizendo é fiel, quem está dizendo não mente. Ah, meu irmão, minha irmã, continue glorificando o nome do Senhor e exaltando, não desiste, persiste na caminhada, porque Ele é quem seca as lágrimas. Aleluia. Salmo de número 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então eu gostaria que você se alegrasse, se alegre, irmão, se alegra, glorifique o nome do Senhor, porque hoje, Ele começa uma nova etapa na tua vida. Hoje, Ele começa uma nova etapa na tua vida. Hoje, Ele põe fim em um ciclo de derrota, em um ciclo de esterilidade. Ele põe fim em um ciclo de esterilidade, aonde não produz, aonde não cresce, aonde não vinga, aonde não desenvolve a área da tua vida que não sobressai. Nessa noite Deus encerra um ciclo e começa outro, uma nova história. Deus está dando a pessoas aqui. Toma posse dessa palavra. Você que me assiste por essa transmissão, tome posse dessa palavra. Hoje inicia um novo ciclo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Agora nessa nova fase, nessa nova trajetória, é preciso
prestarmos muita atenção. Por quê, Jamil? Porque nós temos que ter muito cuidado. Como o diabo é astuto, é sagaz, nós precisamos também ter um emprego de força. A gente precisa cooperar para que Deus possa agir. Todo o capítulo 44 são promessas extraordinárias. Se você for ler ele todo, é promessa extraordinária que Deus está falando para a nação de Judá sobre restauração. Quando chega no versículo 2, ele está dizendo assim, ó, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Aqui está falando de crescimento. Aqui está falando de limites que serão rompidos, ultrapassados, né? Área demarcada que você vai ter que crescer, ampliar a tua tenda. Significa que aquilo que Deus vai fazer é tão poderoso, tão grande, que não dá para conter no ambiente que se está, na situação que se está, na sua vida. É preciso ampliar. E eu quero dizer para você que você precisa romper com limitações que impedem esse crescimento na sua vida. Deus quer, e se tem alguém que quer, é Deus. Quer que você cresça, quer que você evolua, quer que você seja próspero. Quer Deus, meu irmão, Deus é aquele que quer que você vença. É extraordinário isso. Porém, nós precisamos ter um grande cuidado, a gente precisa romper com tudo aquilo, todas as limitações que impedem esse crescimento acontecer. E eu destaquei algumas coisas aqui porque, primeiro, tudo acontece na mente. E se tem algumas limitações que precisamos ter cuidado com ela e romper, antes das externas, são as limitações internas, está dentro de nós. Tudo primeiro começa na mente. Primeiro você ganha na mente, primeiro você vence na mente, primeiro você conquista na mente, primeiro se idealiza na mente, primeiro se projeta na mente, primeiro se sonha na mente, primeiro vai fazer todo um projeto na mente, para depois começar a colocar em ação, para quando colocar em ação você dizer, é justamente o que eu pensei, é justamente aquilo. Já viu pessoas que andam completamente derrotadas, arrastando o pé? Arrastando o pé porque não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de amanhã, não tem uma expectativa de crescimento, de melhora. São pessoas que se arrastam e se conformam com aquilo que tem, com o que está vivendo, com aquilo que já foi colocado diante dele. Mas Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor para a tua vida. Deus tem sempre mais. Deus tem sempre coisa grande para você. Mas para você viver isso, você tem que romper esse limite interno. Então tudo acontece na mente. As maiores batalhas, elas se dão na nossa mente. Você lembra? É fácil. É só lembrar de Números, se eu não me engano, capítulo 13. Quando Deus pega os espias, fala para Josué, para Moisés, pegar os espias para espiar a terra. E eles vão, e chegando lá, né, eles trazem o fruto. Dois homens carregando um cacho de uva, trouxe a prova do que aquilo que Deus falou era bom, era coisa boa. 12 homens, 2 voltam com relatório bom, mas 10 homens voltam com relatório, não dá. Lá tem gigante na terra, tem os filhos de Enaque, tem os filhos Anaquins, não tem como possuir a terra. Josué e Caleb dizem, não, e eles vão dar um relato. Olha, os 10 falam assim, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante dele. Eles estavam se vendo. Tem gente que se menospreza, tem gente que se inferioriza, tem gente que se diminui e acha que não tem como alcançar algo que Deus prometeu. Ah, meu irmão, se eu fosse você nesse momento, eu levantava as mãos para receber, porque Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você que está me ouvindo, se prepare, porque que Deus vai fazer é coisa grande, receba. Eu estou debaixo da autoridade de Deus para ministrar isso aqui na tua vida. Receba, porque vem coisa grande do céu. Receba, porque vem coisa grande do céu para a tua vida. Aleluia! Oh, aleluia!
Oh, Espírito de Deus! Oh, aleluia! Que graça, irmão! Que graça! Oh, o Espírito de Deus está nesse lugar. Se alegre, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, o primeiro lugar é na mente. Oh, aleluia! Se tem um lugar que temos que ampliar, antes de ser externo, é a nossa mente precisa ser ampliada. Precisamos pensar como vencedor, pensar como campeão, pensar como alguém que é usado por Deus, pensar como alguém que foi escolhido por Deus para tomar posse daquilo que Ele preparou. Você acha que Deus ia escolher qualquer um? Você acha que Deus ia entregar e confiar alguma coisa grande em qualquer um? Deus escolheu você, meu irmão. Deus escolheu você, minha irmã. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa então pensar grande. Você precisa sonhar grande, planejar grande. Se organize para coisa grande. Porque o seu Deus é um Deus grande. E também nós temos os inimigos internos, conforme foi falado. Você precisa vencer ele. Alguns deles eu coloquei aqui. Alguns só que você já sabe. O primeiro inimigo interno é o medo. O medo impossibilita muitas pessoas de viver coisas grandes. O medo impossibilita pessoas de alcançar coisas extraordinárias. O medo paralisa. O medo neutraliza. O medo, ele afasta você de grandes conquistas. O medo de dar errado. O medo das coisas não vingarem. O medo da frustração. O medo da decepção. O medo de você chegar lá na frente e mãos, dedos, pessoas, te apontarem, o medo dos apontamentos. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você quiser vencer, se você quiser alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai ter que romper com o medo. Vai ter que romper com o medo. Você não pode ficar com medo. Outra coisa é a dúvida. A dúvida, meu irmão, te afasta de coisas grandes. A dúvida, Deus não opera na dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Será que é? Meu Deus, eu tenho com dúvida, eu não vou. Será que não é? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Outra coisa que é um inimigo interno. E você precisa vencer a ansiedade. Porque a ansiedade, ela atrapalha você viver aquilo que Deus tem preparado. A ansiedade faz a gente colocar, com licença da palavra, as carroças na frente dos bois. A ansiedade você começa a agir por impulso, porque a ansiedade, ela vai te impulsionar a querer algo breve, logo, momentâneo, e Deus não trabalha com ansiedade, Deus trabalha com um fator chamado tempo. Deus trabalha com um fator chamado tempo. Ele não opera na ansiedade. Isso é um inimigo que estamos no século 21 e então, irmão, tem criança ansiosa, as crianças estão ansiosas, ansiedade por todo lado. Você precisa vencer a ansiedade para viver o sobrenatural e uma nova história que Deus tem para você. Você precisa viver, romper essa ansiedade. Outra coisa que é um fator, tanto ele é invisível, como é algo interno, é a procrastinação. O que é isso, Jamil? É adiar. É deixar para depois. Amanhã eu faço, depois eu vejo, amanhã eu dou um jeito. Deus está te chamando hoje. A responsabilidade, você está dizendo, deixa para amanhã. Amanhã eu me entrego, amanhã eu me lanço, amanhã eu oro mais, amanhã eu busco mais, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e você vai tardando, você vai procrastinando aquilo que Deus tem na sua vida. Mas eu vim dizer para você que é hoje o dia, não é amanhã. Não tarde mais, não me impeçais, não impeça o crescimento de Deus na tua vida. Deus quer fazer você crescer, alargar a tenda, crescer mesmo, mas você não pode impedir. Pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã. Se coloque à disposição, se coloque a favor de Deus sobre a tua vida. Então se lance sem reserva. Também nós temos que romper com os inimigos externos, com as limitações.
Olha só, sair de lugares, de ambiente que limita a sua visão e o seu crescimento. É fácil se a gente for olhar na Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Deus chama Abraão no capítulo 12 do Gênesis, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele sai, vai embora, obedecendo a voz de Deus. Ele não viu, ele ouviu a voz de Deus. E ouvir é importante, tá, irmão? Porque ouvir e colocar em prática muda. Ele ouviu, colocou em prática, foi. Deus fez promessas extraordinárias para ele. Quando chega no capítulo 15, Abraão está dentro da tenda. A tenda está fechada, ele está dentro da tenda. Como que ele vai ser pai de muitas nações? Sara é estéril, já são avançada em idade. Quando Deus chama ele no capítulo 12, ele tem 75 anos de idade. Como que Deus vai cumprir essa promessa? Como que Deus vai fazer? Abraão está ali dentro da tenda, o coração dele está apertado. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Irmão, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele rasga o céu e faz descer. Ele abre o mar e você passa. Aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele vela sobre a sua palavra. Somente a palavra dele está acima. Oh, aleluia! Dele, ele é fiel. Abraão está dentro da tenda. Deus chama Abraão: vem para fora. Abraão sai de dentro da tenda. Quando ele sai de dentro da tenda, Deus reafirma a promessa. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Deus vai dizer para ele: Abraão, sai da tua tenda, vem para fora. E ele sai. Quando ele pisa para o lado de fora, saiu do ambiente que estava limitando ele. Ó, ele está ampliando. Ele pisa para o lado de fora da tenda. Deus vai dizer para ele: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode contar, assim farei a tua descendência. Abraão teve que mudar do ambiente que estava para poder começar a viver aquilo que Deus tinha para ele. Mesma coisa é conosco. Tem ambiente que vai limitar você receber as coisas de Deus. Tem ambiente que vai neutralizar a tua visão e você não vai conseguir ver além. Tem ambiente que você precisa sair dele. Tem ambiente que você precisa remover ele. Tem situações que você precisa tirar ela da sua vida, para que você possa viver uma nova história com Deus. Depois que ele sai da tenda, que ele pisa para o lado de fora, aí a visão dele se ampliou. Aí ele pode ver, talvez aonde você está, do jeito que você está, da maneira que você se encontra, a sua visão está limitada e você não consegue ver nada. Mas hoje Deus está te chamando: sai dentro dessa tenda, sai dentro dessa tenda, sai de dentro dessa caverna, sai de dentro dessa caverna, dessa tenda, e vem ver, conta, se é que tu pode contar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu entendo que eu preciso sair do lugar da acomodação. Eu preciso sair do lugar da acomodação. Eu preciso crer nas promessas de Deus. E eu preciso romper com tudo que impeça o meu crescimento. Partindo para o final aqui. Em terceiro lugar, não impeça, não atrase o que Deus quer fazer na sua vida. Porque o versículo 2 vai dizer assim: ó, não impeças. Não deixa, Deus quer fazer hoje. A obra de Deus é perfeita, é grande, é poderosa, é grandiosa, e muitas das vezes a gente fica atrasando aquilo que Deus tem para fazer. Oh, meu irmão, aquilo que Deus quer fazer na sua vida é poderoso, é grande, mas a gente tarda. Nem o diabo pode impedir Deus realizar uma obra na tua vida. Ele mesmo é quem não pode. O diabo não pode impedir uma obra de Deus na tua vida, mas você pode. Com as suas ações, com as suas atitudes, você impede que Deus age, porque Deus não trabalha contra a tua vontade, meu irmão. Deus, ele trabalha junto contigo. Deus, ele trabalha na sua permissão. Deus não interfere no livre-arbítrio. Então, deixa eu te dizer algo nessa noite. Permita Deus
fazer um mover na sua vida, na tua casa, na tua família. Permita a Deus agitar, permita a Deus tirar do lugar, permita a Deus realizar essa obra poderosa na tua vida e na tua família. Não impeça que Deus age, não impeça que Deus trabalhe na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós retardamos as promessas de Deus, nós retardamos, não impeça. Outra coisa é que desse novo tempo que vai surgir, Deus vai dar crescimento e estrutura. Olha só o versículo: alonga as tuas cordas. Corda é para amarrar, é para ficar firme. E firma bem as tuas estacas, para dar estabilidade. Para dar estabilidade. Nesse novo tempo que vai surgir, nesse novo tempo que está vindo aí para a sua vida, você toma posse? Então levanta suas mãos aí que eu vou liberar uma palavra. Deus colocou isso aqui no meu coração. Nesse novo tempo que vem aí, se prepare para 2026. Oh, aleluia. Se prepare para 2026. Nesse novo tempo Deus vai dar crescimento e estrutura. Crescimento e estrutura. Crescimento e estrutura. Firma bem as estacas, estica a corda. Deus vai dar crescimento e estrutura para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios, na tua família. Você vai crescer com estrutura, com organização e com estrutura. Deus vai fazer você crescer, porque Deus está trabalhando. Para encerrar, eu entendo que Deus trabalha de três maneiras. Deus está trabalhando. Deus trabalha de três maneiras. Primeiro, Deus trabalha por você, de forma sobrenatural. Aquilo que você não pode fazer, Ele trabalha. Ele corta o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele abre o mar, Ele acalma a tempestade. Ele faz o sol parar, Ele faz descer o maná do céu, Ele envia a água, Ele envia o pão, Ele faz coisas extraordinárias. Ele trabalha por você, aquilo que você não pode fazer. Mas Deus também trabalha em você. Isso aqui é tremendo. Deus trabalha em você. Em você, quando Deus trabalha em você, é uma forma de crescimento. Porque sempre que Deus começa a trabalhar na vida de alguém, é para evoluir, é para crescer. Só que todo crescimento dói. Todo crescimento precisa de cuidados. Já viu uma plantinha, quando você quer que ela cresça, quer que ela produza? Bota água, bota esterco, bota água, para. Tem que ter cuidado, bota no sol, tira do sol que está forte, bota no sol para pegar um calorzinho. Quando o sol esquenta, tira de lá. Tem que ter cuidado, quem gosta de mexer com planta aí, ó. Tem que ter cuidado, o crescimento dá trabalho. Dá trabalho. E essa forma de trabalhar aqui, Deus trabalha em você, e Ele está trabalhando em muitas pessoas aqui. Para o teu crescimento, para a tua melhora. Ou você vai olhar em 2026, quando chegar no final, conforme o pastor disse aqui, você vai olhar para 2025 e vai dizer, glória a Deus. Deus trabalhou muito na minha vida, eu estou muito melhor do que 2025. Deus vai fazer isso. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um esposo melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um patrão melhor, você vai ser um empregado melhor, você vai ser o melhor servo, você vai servir melhor, você vai adorar de uma melhor forma que você nunca adorou. Então se prepare, porque Deus está trabalhando em você. E a última forma de Deus trabalhar é Deus trabalha com você. Aqui é no processo, é com você. Aleluia. Aqui a gente começa a alcançar um nível de maturidade. E eu quero liberar isso aqui na tua vida, ter um nível de maturidade vindo para você. Maturidade para entender o tempo e o propósito de Deus. Maturidade para você entender quando Deus diz sim e quando Deus diz não. Maturidade é no processo, quando Deus começa a trabalhar conosco, aí nós estamos no período da maturidade. Aí é poderoso, irmão, aí é tremendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu ler o último versículo desse capítulo, que eu quero ministrar sobre a tua vida, entenda bem
Isso aqui eu peguei porque eu gostei disso daqui. Coragem é para você nessa noite que vai vencer esse ano de 2025. Para você não ter medo do que vem em 2026. Está rolando um monte de boato, o governo, é isso, é aquilo, mas você serve a um Deus poderoso, vivo, fiel. Oh, aleluia! Então eu quero liberar sobre a sua vida. Coloca de pé, por gentileza. Coloca-se de pé, por gentileza. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Recebe essa palavra. Coragem para você romper com as coisas antigas, com o velho. E sabedoria Deus vai te dar para você viver tudo o de novo que Ele tem para a sua vida. Coragem para você romper com tudo que passou. Você está encerrando esse ano e talvez não foi o ano legal. Talvez foi o pior da sua vida. Mas coragem, filho. Coragem, filha. Rompa. Rompa. Coragem, rompa. E Deus está te dando sabedoria para você viver um novo tempo, uma nova história do que Ele vai fazer na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. E eu quero encerrar com o último versículo desse capítulo 54. É uma palavra toda de vitória esse capítulo 54. Mas eu gostaria que você estendesse as suas mãos agora. E eu vou parar por aqui, devido à hora. Estenda suas mãos. Eu vou ler o último versículo do capítulo 54. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Oh, aleluia! Você pode aplaudir o Senhor aí? Tome posse dessa palavra. Viva um novo tempo, uma nova história daquilo que Deus tem para você. Rompa com as coisas que passaram e comece a viver, a visualizar e tomar posse de tudo que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.